O tema que nós vamos estar ministrando nessa noite, logicamente, pensando no tema geral do nosso seminário, a respeito da integração, nós vamos estar falando sobre hospitalidade e características de afetuosidade, generosidade e cordialidade. Essas coisas, elas nascem dentro do cristão, elas vêm junto, vêm no pacote. Quando a gente se converte através da graça, a gente foi alcançado pela graça, nesse pacote da conversão vem um monte de coisas: nova vida, novo reino, saindo das trevas para o reino de luz, uma vida transformada, desejos diferenciados, não queremos mais pecar, queremos servir a Deus, não queremos mais ser servidos, mas queremos servir, enfim, são coisas que são geradas em nós. E isso que foi gerado em nós, isso pode simplesmente ficar num cantinho, guardado, sem produzir, sem dar fruto, sem beneficiar outras pessoas, se nós não estivermos atentos. Bom, quando o pastor Sérgio me pediu se eu poderia estar ministrando alguma palestra nesse encontro, esse tema me veio porque nós temos tido desde sempre muitas experiências nessa área. Eu devia ter por volta de uns 6 para 7 anos de idade, e nós começamos a receber, pelo menos a época que eu me lembro, né? Para trás não me lembro. Nós começamos a receber alguns hóspedes na nossa casa. Então, nessa época, dá licença, comi churrasco, dá uma sede. Nessa época, nós começamos a receber em nossa casa, eu morava ali na rua Vicente Sobrinho, Olaria, nós começamos a receber a visita de Otoniel, Osiel, irmãos de Oséias de Paula, talvez a maioria daqui não conheça, Eliel de Carvalho, tinha mais alguns da turma deles, que vinham para fazer congressos aqui em Friburgo. Meus pais sempre foram ótimos hospedeiros, ótimas pessoas no que diz respeito a ser hospitaleiros, a receber as pessoas. E nós sempre fomos muito beneficiados com isso. A gente sempre tinha em casa as experiências contadas por esses homens de Deus, homens de fé, homens itinerantes no Evangelho, que saíam para ministrar, para pregar, homens que fizeram grandes obras. Otoniel e Osiel eram 2 cantores evangélicos de muita repercussão no Brasil inteiro. E eles até depois de algum tempo depois disso, talvez uns anos depois, eles morreram num acidente muito trágico de automóvel. Foi uma perda muito grande no meio evangélico, mas nós fizemos amizades com muitas dessas pessoas. A verdade é que hoje, acho até assim que talvez Deus fizesse de outra forma, mas pelo menos eu posso dizer assim: nós hoje somos Ceifa, estamos ligados ao bispo Eliel de Carvalho, porque um dia nós o conhecemos e houve uma interação. Num dado momento, a minha irmã fez contato com ele, e dali começou esse namoro do nosso grupo com a Ceifa, enfim, isso se formou. Então eu penso que isso já é uma prova, uma amostra de grande benefício, por termos sido hospitaleiros, por meus pais terem tido essa visão. É lógico que nem sempre foram flores, nem sempre foram mar de rosas receber as pessoas. Vou dar um pequeno e rápido exemplo. A Lene já riu ali porque ela se lembra. Uma vez nós recebemos um missionário da Somália. O cara, na verdade, ele era argentino e estava chegando da Somália. Ele estava fazendo a obra de Deus na Somália e tinha chegado ao Brasil, veio a Friburgo como missionário, visitando as igrejas. Chegou aqui todo de roupa preta, com colarinho clerical, chapéu, um roupão preto,
e uma palavra impressionante. Bom, nós o recebemos em nossa casa. Pregou na igreja algumas vezes, fez algumas visitas, contou vários testemunhos. Alguns anos depois ele retornou. E nesse retorno houve aí umas profecias, vamos dizer assim, né? E ele iria se casar com a minha irmã. A minha irmã ficou chocada e não entendeu nada daquilo, porque o rapaz era bonito, boa aparência, mas ela não tinha sentido nenhum tipo de atração, aparentemente, por ele, e aquele negócio foi meio chocante para todos nós. Bom, para encurtar a conversa, ele ficava na nossa casa. Para encurtar a conversa, esse homem foi descoberto que era o maior charlatão, o maior embusteiro que eu já ouvi falar dentro do evangelho até o dia de hoje. Porque o cara tinha carteiras falsas de toda a natureza, envelopes de dízimos e ofertas de toda a natureza dentro das coisas dele. Bom, o meu pai, ele foi lá dar uma investigada, porque estava muito estranho toda aquela história, e descobriu tudo isso. Enfim, o cara saiu vazado daqui. Ser hospedeiro, ser hospitaleiro, nem sempre serão só bênçãos, mas a nossa parte nós temos que fazer. Enfim, eu diria para vocês que temos sido beneficiados sempre, sempre. Vou dar um outro rápido exemplo. Estivemos algumas vezes nos Estados Unidos sendo recebidos e acolhidos por uma família de amigos, porque eu tenho uma irmã que mora lá, tenho um irmão, mas em algumas ocasiões em que nós ali estivemos, tipo assim, foi a família toda e as casas estavam lotadas e fomos recebidos por essa família. Ficamos lá, fomos muito bem recebidos e fizemos um grande laço de amizade. Esse homem está aqui em casa hoje. Então, quando nós estivemos lá, eles plantaram, agora eles estão no Brasil, precisaram de um acolhimento e é onde eles estão, na nossa casa. Enfim, eu vejo assim, a gente planta e a gente colhe. Se eles tivessem nos tratado mal, eu ia falar assim, procura um hotelzinho, meu amigo, se vira aí. Mas não, a gente fazendo bem, a gente colhe, a gente tem benefícios. Então, eu penso que é hora de nós acordarmos para essa realidade. Talvez possamos dizer ou pensar assim, mas vivemos um tempo diferente. As pessoas hoje querem mais privacidade. As pessoas que vêm de fora, de repente, preferem ficar num lugar com maior sossego, mas é engano nosso, queridos. Mesmo as pessoas que têm recursos, que têm, vamos falar assim dos pastores, ou dos missionários, ou das famílias cristãs, que às vezes têm até recursos, chega numa cidade como essa, é muito melhor ser acolhido por uma família cristã do que ter que ficar isolado em algum lugar, em algum hotel. Enfim, às vezes não é a questão financeira, mas é a questão dos laços, dos relacionamentos. Então nós temos que rever esses conceitos, nós precisamos rever esses conceitos, analisar qual é a forma como nós temos agido, porque isso tudo que está parecendo assim muito bacana, muito bonito, que traz boas experiências, que traz bons retornos e tal, tem um aspecto que nós não podemos esquecer, é bíblico, é ordem, é determinação bíblica. Vamos começar a ler algumas coisas sobre o que a Bíblia fala sobre isso. Êxodo capítulo 23, versículo 9. Abriram aí? Esse texto, ele já começa nos dando uma amostra do que Deus pensa a respeito disso. Ele diz assim: não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Então aqui Deus já começa dando uma amostra de como é que nós devemos agir, do que nós devemos fazer, de como é que nós devemos proceder, porque isso que está se passando na vida desse povo, para quem Deus está se relacionando, é algo que eles já haviam experimentado. Então Deus já os estava advertindo: se um dia vocês precisaram ser acolhidos, foram acolhidos pelo Egito, foram abençoados pelo Egito,
sejam também abençoadores, sejam também vocês a fazerem alguma coisa em benefício de outros. E aí nós começamos a discorrer a Bíblia e começamos a encontrar uma série de textos que falam sobre isso. 1 Pedro, por exemplo, capítulo 4, diz o texto assim, versículos 9 e 10: sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E ainda, continuando em Romanos capítulo 12, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Bom, vamos fazer aqui uma pausa e analisar esses dois textos. O texto ele não fala especificamente sobre a questão de você pegar alguém e colocar dentro da sua casa. Não, o texto vai além. Ele está dizendo que aquilo que você recebe, que os benefícios que você recebeu, que essa graça que nos foi dada, ela deve ser compartilhada. Vivemos hoje um tempo de um individualismo muito, mas muito exacerbado. A gente vive um tempo em que esse individualismo nos faz pessoas egoístas. É uma luta pelo que é meu, é uma luta pelas minhas conquistas, é uma luta pelo meu espaço. E isso é uma regra geral no mundo, mas que nós que somos e vivemos também nesse mundo, somos desse mundo, ou seja, somos entre aspas, né? Mas vivemos, somos seres humanos. Então nós acabamos trazendo para o nosso convívio, para a nossa vida, para a nossa prática, muito do que o mundo está oferecendo. Essa é uma verdade que nós não podemos refutar. Nós somos iguais ao mundo em muitas coisas, e hoje muito mais do que no passado, porque no passado a igreja que cobrava muito que nós fôssemos diferentes, tanto que havia muita questão de costumes, de usos e costumes, para que o crente fosse identificado. Não estou apoiando isso, mas era uma realidade. O crente acabava sendo identificado por causa dos coques, por causa das camisas de manga comprida, por causa do terno, da gravata. Os crentes eram identificados mais pelo que usavam do que pelo que eram. Mas hoje, porque também não há essa cobrança, nós acabamos assumindo uma série de coisas que o mundo faz, e a gente vai caminhando junto, vai seguindo junto, vai na rota junto, e a gente precisa abrir os olhos para essas coisas. Hoje ela falou aqui, a minha esposa falou sobre o bezerro de ouro, que a gente fica com essa adoração em cima. Isso é uma verdade, e eu não estou falando para vocês não, estou falando de mim. Isso aqui virou uma ferramenta para o meu trabalho, virou uma forma de relacionamento, porque a gente faz os grupos familiares, os grupos de amigos, o grupo de futebol, o grupo de pastores, o grupo da igreja, e aí a gente acaba se distraindo, vai se distraindo, vai mantendo relacionamentos, informações, vai mantendo esse convívio via internet, via redes sociais, e esse convívio que a gente precisa ter aqui, ele vai ficando um pouquinho de lado. O nosso tempo vai sendo tomado por essas coisas, e se você não tomar cuidado, se você não prestar atenção, você vai perceber o quanto isso te suga o seu tempo, e a gente tem um monte de desculpas. A gente é o maior defensor desse troço. A gente começa a dizer, não, mas eu estou usando porque o meu cliente me ligou, eu estou ligando porque eu preciso fazer as compras de materiais, e eu estou falando de mim agora, e eu preciso aproveitar o meu tempo, e às vezes eu estou dirigindo e estou passando pedido. Então, gente, isso é uma loucura. E quer saber? Não é tão fácil da gente se livrar, não é tão simples.
Então os relacionamentos, eles vão ficando apagados. O tempo para o amigo, o tempo para a conversa, o tempo para o bate-papo, o tempo para o cafezinho, ele vai sumindo, porque se eu preciso falar com alguém, se tem uma pessoa passando uma aflição muito grande, você manda uma mensagem de WhatsApp para ele, e pronto, acabou, seu compromisso está cumprido, você fez a sua parte. Eu acho que a gente precisa rever essas coisas. Enquanto eu vou falando aqui com vocês, algumas coisinhas vêm assim, né, que eu vou lembrando, né? Tipo, semana agora, um caminhão de um amigo meu matou uma senhora lá no Cônego. Imediatamente, quando eu soube da notícia, eu mandei uma mensagem para ele, confortando, dizendo que estaria orando por eles, que estaria intercedendo, pedindo realmente que o Espírito Santo estivesse. Era o que eu podia fazer naquele momento, de primeiro momento, mas eu podia já ter ido lá, eu já podia ter procurado, para ir lá para dar um abraço, porque a mulher que morreu eu não conheço, lógico, foi uma perda terrível, a família dela, com certeza, até hoje eu não sei o nome dessa senhora. Eu estou falando de um amigo, porque o caso foi com o carro dele que aconteceu, um acidente, o carro soltou freio de mão, qualquer coisa lá, e saiu sozinho e atropelou a mulher e matou a mulher, enfim. Mas essas coisas a gente vai se conformando, tipo, mandei uma mensagem, acabou, meu compromisso acabou, entende? Então a gente precisa rever. Eu estou te dando um exemplo de algo que se passou comigo essa semana, que é uma falta, que é uma falha. Ele não é cristão, ele não é da minha igreja, mas é uma pessoa do meu relacionamento, eu compro com ele, enfim, nós relacionamos há 20 anos. Então, queridos, a gente precisa rever essa questão dos relacionamentos, e a gente precisa voltar a buscar as origens das coisas. O que a palavra de Deus nos ensinou aqui, nesses dois textos que nós lemos, é que a gente precisa compartilhar o que nós temos. Continuando dentro dessa questão do compartilhar, porque a hospitalidade e a cordialidade, elas andam juntas, porque são duas coisas que não se pode desassociar, que a gente não pode separar. Então, se nós não estamos em tempo ou em um momento em que nós podemos acolher pessoas na nossa casa, para que possam ser abençoadas, mas sempre nós teremos a necessidade de sermos cordiais, de sermos amigos, de nos relacionarmos, de entendermos a necessidade uns dos outros. E isso vai às vezes além, porque muitas vezes nós pensamos assim: a pessoa está passando um aperto, uma angústia, um problema financeiro muito grande, e a gente vai e abraça. Eu estou orando por você, meu irmão. Às vezes é a hora de chegar e dizer assim: eu estou orando com você, meu irmão, mas toma aqui, toma uma oferta aqui para te abençoar. Não se faz mais isso, ou se faz muito pouco, se faz muito pouco mesmo. Então eu penso que nessa noite a gente pode sair daqui com esse entendimento, que é hora de começarmos a repartir. Eu custei muito a entender esses conceitos, porque a gente sempre foi tida, a minha família sempre foi tida como uma família rica, porque a gente sempre teve empresa, nem sempre. Meu pai começou como caminhoneiro, meu pai começou como calceteiro de rua, ele fez calçamento da maioria das ruas de Madalena, com o padrasto dele, enfim, de Cordeiro. Depois ele comprou um caminhãozinho, desse caminhãozinho ele comprou um melhor, começou a viajar para o norte do país para buscar madeira, vender madeira aqui, e depois montou uma marmoraria. Esse processo da vida dele, ele sempre foi melhorando, mas sempre com muita luta. Mas as pessoas sempre olhavam para a gente como as pessoas ricas. Vivíamos em uma igreja muito simples, a Assembleia de Deus naquela época então era muito simples, né? Pessoas muito pobres. E a gente acabava destacando pelas finanças, e por causa disso também os pastores sempre pediam que a gente acolhesse as pessoas. Sempre tínhamos uma casa maior, com 3 quartos, uma casinha que dava para poder ter um espaço para as pessoas, enfim.
Mas as pessoas sempre nos consideraram ricas, mas nós nunca dissemos que não éramos. Eu me lembro de natais em que eu tinha aquela ansiedade de ganhar um presente dos meus pais, ficava assim, a metade do ano para frente a gente ficava esperando. Teve um desses natais que meu pai me deu um helicóptero. Só que o helicóptero era aquele de plástico, você puxava um negocinho assim, ele subia. Aquilo hoje deve custar uns R$3, né? Talvez. Entende? Mas nós éramos ricos. Então eu entendo isso. A gente precisa entender que as nossas dificuldades, elas não podem ser empecilhos para nós sermos abençoadores. E eu estou dizendo para vocês isso, essa questão de ter compreendido isso, levei um certo tempo para compreender, porque todo o nosso tempo, a gente olhava a conta do banco, vazia, o outro banco, vazia, o caixa da empresa, vazio, aí entrava um dinheiro, tinha que pagar conta daqui, conta dali, acabava o dinheiro, mas nunca faltava nada. E esse entendimento de que a gente poderia então ser abençoador, de que poderia tipo assim, pegar um dinheiro para abençoar uma pessoa, pegar um dinheiro para abençoar outra pessoa, era uma coisa um pouco mais difícil, porque essa liquidez ela não existia. Mas chegou o tempo que eu comecei a perceber que a gente deve ser abençoador sim. E quando eu comecei a trazer o benefício, a abençoar alguém sem poder, ou sem realmente estar assim totalmente bem para fazer aquilo, com sobras, eu comecei a ver uma prosperidade diferente. Eu comecei a ver as coisas acontecerem de forma diferente. Entende o que eu estou dizendo? Se você tem sobrando, está sobrando demais, você ajuda um aqui, ajuda outro ali, tá, tudo bem, que bom, que ótimo, bênção, graças a Deus. Se estiver sobrando, dê mesmo. Agora, quando não estiver sobrando, mas se tem alguém precisando, reparte, divide. Isso faz muita diferença. Eu vou dizer para você que esse que você fez no sacrifício vai trazer muito mais benefício para a tua vida do que qualquer valor que você possa abençoar quando estiver sobrando. Enfim, essas experiências que a gente vai vivendo, elas vão nos ensinando, nos mostrando alguns princípios que estão determinados por Deus desde o princípio, mas que a gente às vezes passa com olhos pequenininhos em cima de algumas passagens dessas, não querendo entender. Quando a palavra está dizendo para você ser um abençoador, você começa a se afastar. Bom, falei de 2 textos que a Bíblia nos mostra, tem mais alguns que ainda vou estar mostrando, mas eu tenho aqui uma pergunta. Basta, por acaso, uma simples expressão de boa vontade, com que diz respeito a ser hospitaleiro ou a ser cordial? O texto que nós vamos ler, que encontra-se em Tiago, capítulo 2, ele diz o seguinte: e se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Entende? Às vezes a gente sente a dor do irmão, eu falei aqui agora, a gente ora pelo irmão, a gente dá um abraço no irmão, mas deixa o irmão embora com fome, com necessidades, com problemas. Então, a Bíblia vem nos ensinando essas coisas, e a gente precisa colocá-las em prática. Então não adianta a gente perceber a necessidade do irmão e mandá-lo ir embora em paz. Vai em paz.
se aquece, se farta. Mas de quê? Se aquecer como? Se eu não dei, se eu não emprestei, se eu não dei o agasalho, se eu não dei o alimento, se eu apenas disse eu vou orar por você. Enfim, o capítulo 3 da nossa lição de hoje, eu considero isso uma lição, eu acho que isso é algo que a gente realmente precisa aprender e guardar e ter como regra. Depois eu vou colocar no grupo da igreja, passo para o pastor, ele coloca isso que está aqui, porque eu acho que vale a pena, depois a gente voltar, dar uma lida, reler, repensar, para poder também aplicar e ensinar os outros, Então o 3 diz assim: quando é que devemos exercer a hospitalidade? E o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 10 diz assim: então, enquanto temos tempo, oportunidade, enquanto nós temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso é texto bíblico, é um ensinamento da palavra de Deus. O texto, o 4 diz assim: que estímulo nos é dado para hospedar estranhos? Bom, como eu disse, nós temos muitas experiências em hospedar. Fazemos isso com prazer mesmo. Meus pais sempre fizeram e até o dia de hoje fazem. Que estímulos nós temos? Eu diria que, tirando essa exceção que foi um charlatão que apareceu no nosso caminho, tirando, é lógico, alguns abusos que às vezes acontecem. Porque acontecem, você recebe uma pessoa estranha, às vezes a pessoa não abusa da sua boa vontade, tipo assim, porque quer, mas é o hábito, a pessoa tem o seu hábito, tem o seu jeito de ser, então você precisa também ter um pouquinho de paciência, de tolerância, enfim, porque algumas coisas vão fugir. Talvez o seu cantinho da poltrona, ou o seu programa de televisão, você quer ver um futebol e chegou lá, a esposa do pastor está doida para ver a novelinha. Que luta. Então essas coisas acontecem, mas eu diria assim, via de regra, o resultado é positivo, e a Bíblia fala sobre isso no capítulo Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Eu acho que ainda não entrou nenhum anjo na minha casa não, que todos eles eu conheço até hoje. Mas, uma vez eu vi um texto de um pregador, Silmar Coelho, se não me engano, escreveu um livro, e numa introdução, ele colocou lá assim: eu nunca vi anjos. Sou pregador, pastor há muito tempo, eu tenho quase certeza que foi o Silmar Coelho que escreveu. Eu nunca vi anjos, mas ao longo da minha vida, eu conheci alguns amigos, que são como anjos para mim, por causa dos benefícios, por causa agora eu já estou transliterando, por causa dos benefícios, por causa da forma como eu posso descansar, às vezes, alguns assuntos, ao compartilhar, porque essa amizade, o quanto ela é importante. Então, talvez você ainda não tenha parado para pensar sobre isso, mas muitos amigos e irmãos que você tem, muitas vezes se comportam ou fazem o papel, ou agem como se fossem anjos na sua vida. Muitas vezes nós recebemos visitas na nossa casa, e como eu disse, a maioria dessas visitas que nós recebemos, desses hóspedes, deixaram bênçãos, trouxeram benefícios, foram abençoadores para nós, deixaram ensinamentos, deixaram história. Então a questão é a gente saber ter bons olhos para perceber as boas coisas que acontecem, fechar os olhos para algumas coisas que nos aborrecem, entender
que nem todos somos iguais. O pessoal da Rede da Família sabe disso muito bem, quando se fala sobre casamento, sobre essa união, as dificuldades que existem nos primeiros meses, no primeiro tempo do relacionamento, porque o homem vem com seus costumes, a mulher com os seus, vão se unir para viver como uma só carne, e as crises são severas, são difíceis até se ajustar. Imagine então você receber uma família para ficar um dia, 2 dias, uma semana na sua casa. Vai haver alguma coisa que não vai bater bem, mas, como eu disse, a Bíblia nos diz que nós devemos ser hospitaleiros. Sobre a hospitalidade, uma certa autora norte-americana mencionou: mesmo entre os que professam ser cristãos, ela é pouca exercida. A verdadeira hospitalidade é pouco exercida. Estamos vivendo esse tempo difícil. Então essa verdadeira hospitalidade, ela está passando meio que de largo. E eu penso que a gente tem que voltar ao entendimento, às origens. Há muito pouca sociabilidade, muita pouca disposição para dar lugar a 2 ou 3 mais a sua mesa familiar, sem constrangimento ou sem a ostentação. O que ela está dizendo aqui? Que essa sociabilidade, essa disposição de ceder o seu espaço, essa disposição de repartir o seu pão, ela está desaparecendo. Ela existe em um grau muito pequeno, a não ser quando a gente quer ostentar, porque isso é muito comum. Pessoas receberem pessoas agradáveis, pessoas que lhe agradam, pessoas que você olha e fala assim: esse aqui vale a pena, vou levar para minha casa, vou sentar, vou mostrar minha mesa, minha comida, mostrar minha casa, enfim. Aí por ostentação às vezes se faz, mas por uma questão de amor, de bondade, de sacrifício, de repartir, isso tem se tornado difícil no nosso meio. Aos que alegam que é demasiado trabalho, mas isso não seria trabalhoso, ainda as palavras dessa autora norte-americana, não sei o nome, não sei quem é, nem sei quando que escreveu, só sei que me disseram que ela escreveu e eu estou repassando para vocês. Ela diz assim: não seria difícil, não seria trabalhoso se nós fizéssemos, se nós disséssemos: não fizemos nenhum preparo especial, não tem nada de especial, não tem nada de diferente na nossa mesa, mas vocês serão muito bem-vindos para compartilharmos com vocês o que nós temos. Isso é tão simples. Aliás, eu estou vendo aqui uma pessoa acenando com a cabeça aqui, a Carla, né? A Carla, eles têm assim um testemunho lindo para contar. Eu sei que se eu chamasse aqui, ela até contaria, né? A maioria da igreja não conhece, mas houve um tempo que vocês foram acolhidos, né? Por uma família que também não tinha grandes posses, certo, cara? Uma meia água, quarto, sala, cozinha e banheiro, pai, mãe, quantos filhos? 2 filhos. E foi quanto tempo? 3 meses. Glória a Deus. Entende? Agora imaginem se essa família não tivesse esse conceito, esse entendimento, vocês teriam passado apertado, né, cara? Mas ainda existem bons corações, e eu creio que aqui está cheio deles. Talvez, queridos, só nos falte colocar em prática o que nós já sabemos, porque o mais difícil é nós sempre acharmos que não dá, não tem jeito, não tem como, não vai ter jeito. Mas quando a gente abrir o coração e entender que isso tudo é passageiro, que nada disso vale de nada,
vai estragar meu sofá, vai estragar vai deteriorar com a minha geladeira. Gente, isso passa, isso tudo passa. Então, se a gente entender essas coisas e a gente começa a colocar em prática, a vida fica tão mais saborosa, tão mais gostosa. Como é bom a gente saber que abençoou alguém. Como vale a pena a gente saber que algum sacrifício que nós fizemos beneficiou pessoas que estavam passando por situações difíceis. Então a nossa oração nessa noite, a nossa palavra nessa noite é para que nós possamos realmente despertar para essas necessidades, para a necessidade alheia. Que nós possamos abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para fazermos alguma coisa a mais do que nós estamos acostumados a fazer. Talvez você, líder, já se sinta tão satisfeito porque você abre a sua porta, faz a sua célula, serve ali um café. Poxa, já fiz a minha parte. Mas às vezes está entrando gente na sua casa que não demonstra, mas está passando problemas terríveis. Às vezes são pessoas que só precisam, assim, até mesmo de um abraço ou de um tempinho para compartilhar e conversar. Quantas vezes nós conseguimos resolver grandes questões com alguns pequenos minutos de conversa? Às vezes, você está de fora, está percebendo o drama que a pessoa está passando, com a cabeça toda cheia de nó, e você está de fora dizendo, olhando e vendo assim, caramba, se essa pessoa largar isso aqui, fizer isso assim, já resolve. Aí você fala assim, não, eu não vou falar não, a pessoa vai achar que eu sou metido. Seja metido, seja intrometido. Se você sentir direção de Deus para abençoar, para falar, para ensinar, para corrigir, faça isso. Isso também faz parte do que a gente está falando aqui hoje. Ser cordial não é só você ser bonzinho, abraçar e dar beijinho, não. Ser cordial também inclui o fato de você estar preocupado com com o seu semelhante, com o seu amigo, com o seu irmão, com o seu vizinho. Bom, então, para esse hóspede que é recebido dessa forma, numa casa em que a pessoa diz assim, bom, eu não tenho nada, eu não preparei nada, mas o que nós temos o maior prazer de repartir contigo. Receber com alegria, com um abraço, mostrar que realmente a pessoa é bem-vinda. Esse hóspede, ele vai ser recebido, ele vai sair dali, mas muito mais agradecido do que você possa imaginar, porque às vezes a dor do outro nós não percebemos, mas a pessoa que está tendo a sua dor, a sua ferida atendida e curada, ou a pessoa que está tendo a sua necessidade suprida, ela fica eternamente grata. Quem recebe o bem, o benefício, jamais se esquece. Muitas vezes nós fazemos coisas, e principalmente quando fazemos sem esperar nada em troca, nós esquecemos. Não foi uma nem duas vezes que algumas pessoas me procuraram e me disseram, poxa, lembra daquilo assim? Assim, não lembro. Mas você fez assim, não lembro. Porque a gente não faz pensando, ficar esperando, poxa, eu fiz, mas esse cara um dia vai ter que me dar um troco, vai ficar me devendo. Se você fizer isso, você já é um perdedor, melhor nem fazer, nem faça. Mas quando a gente faz, a pessoa beneficiada jamais se esquece. E a maioria das vezes a gente se esquece, porque a gente não faz com esse propósito. O texto de Mateus 25 diz assim, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Em verdade, eu vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quem vos recebe a mim me recebe, quem vos recebe a mim me recebe, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos,
por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 40, 42. Então, queridos, o que nós fazemos não está sendo esquecido, não. Você vai esquecer, talvez a pessoa que você beneficiou até possa se esquecer, mas o que a palavra de Deus diz assim: mas de forma nenhuma você deixará de receber o seu galardão. O Senhor, Ele vê, o Senhor, Ele espera que a gente tenha essas atitudes, o Senhor espera que nós sejamos uma comunidade abençoadora. Quando nós entramos no livro de Atos e começamos a olhar a igreja primitiva, começamos a olhar quando as pessoas se impactaram, eles foram tão impactados com o Evangelho, eles foram tão cheios do Espírito de Deus, que eles não queriam mais saber dos seus bens, das suas posses, das suas propriedades, e a Bíblia diz que eles vendiam o que tinham, traziam todos os recursos e depositavam aos pés dos apóstolos, para que todos pudessem compartilhar desse mesmo valor, desse mesmo benefício. Nós estamos muito longe dessa realidade, mas é claro que estamos, mas não deveríamos, porque é o mesmo Espírito que atuou lá em Atos, na igreja primitiva, é o que atua no nosso coração. O mesmo Espírito Santo e a mesma transformação que foi gerada na vida daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas famílias, é o mesmo Espírito que gerou essa transformação em mim e em você. O mesmo Espírito Santo que agiu lá é o que está agindo ainda na nossa vida, porque o Espírito Santo veio, entrou, transformou, modificou a estrutura, refez as estruturas e continuou abençoando continuamente. E a palavra de Deus diz que esse Espírito veio habitar em nós. Então nós hoje temos ainda mais, porque lá o Espírito ainda não havia vindo. E na igreja de Atos, ainda eles estavam começando a conhecer o Evangelho, logo depois veio o Espírito Santo derramado sobre eles, e esse que foi derramado permanece até hoje no nosso meio. Então nós temos benefícios ainda maiores do que a igreja primitiva nos seus primeiros momentos, logicamente, mas eles estavam vivendo o êxtase daquela manifestação de Deus, eles estavam vivendo o êxtase de um tempo e de uma história que eles haviam ouvido muito recente, de um Cristo que havia padecido por eles. Então, queridos, nós temos muito a fazer, nós temos muito a mudar, não se esqueça disso. O Evangelho veio para nós, transformou nossa vida, restaurou-nos, tirou-nos de um lamaçal de pecado, mas a gente precisa deixar esse Espírito continuar nos moldando. A hospitalidade, então, ela se constitui basicamente em acolher o próximo em sua necessidade iminente. No seu sentido mais amplo, seria abrir-se aos irmãos e provê-los de sua vida, casa, serviço e serviço de assistência. É atender ao outro em amor sincero, como ao próprio Cristo. O texto que nós lemos agora há pouco, como ele disse: o que vocês fizerem, se der um copo d'água a um desses meus pequeninos, vocês fizeram isso para mim. É atender ao amor, então atender ao outro em amor sincero como ao próprio Cristo. Hospedar constitui parte do amor de Jesus em nós, pois Ele nos acolheu em amor, nos tirou das trevas, da solidão e nos colocou novamente em família. Nos deu uma nova vida, uma nova família e ainda nos prometeu moradas eternas. É um requisito básico de todo discípulo e também pré-requisito para o ministério pastoral. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, título, capítulo 1, falando sobre a hospitalidade. Quando o texto nos ensina a buscarmos homens que sejam hospitaleiros, que tenham esse entendimento. Não é apenas uma questão de aceitar hospedar porque alguém nos pede, e sim praticar
a hospitalidade com a compreensão clara que essa atitude e prática, o que essa atitude e prática representa para Deus. Entende? Não é só você atender um pedido, mas você entender que isso é uma ordem de Deus, que é uma determinação de Deus, que é uma prática que nós precisamos ter. Hospedar é parte do que constitui a hospitalidade. Se constitui em demonstrar aos irmãos da própria localidade ou de fora a nossa alegria sincera em recebê-los e servi-los com inteireza de coração, proporcionar um ambiente e uma atitude acolhedora em toda a sua extensão. Não devemos jamais nos esquecer de quem nós éramos, de onde saímos e para onde estávamos destinados. Olhem bem, éramos desprezíveis e inúteis, e Ele nos perdoou, nos limpou e nos acolheu. Às vezes nós esquecemos das situações que nós passamos, porque ninguém gosta de lembrar de crise, ninguém gosta de lembrar de passado negro, sombrio, mas às vezes nós precisamos olhar lá para trás e percebermos que se alguém não nos tivesse acolhido, se alguém não nos tivesse socorrido, muito provavelmente estaríamos ainda vivendo a miséria da vida lá fora. Quando a gente olha lá para fora, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha tantas pessoas se perdendo, tantas pessoas indo para o mundo, e nós conseguimos mentalizar ou conseguimos imaginar que nós poderíamos ser um daqueles cegos, completamente cegos. Se você for a qualquer pessoa lá fora, não diria qualquer pessoa, mas a maioria das pessoas lá fora, e começar a conversar sobre essa vida com Deus, sobre essa nova vida, sobre essa nova experiência, o cara, tu é louco, o que é isso, cara? Isso é coisa já passou, esse tempo já passou, esse negócio de igreja, isso não existe. A cegueira é dessa natureza. Então, hoje, quando nós temos olhos para enxergarmos, nós precisamos nos lembrar que um dia nós não tínhamos, e que se nós não fôssemos socorridos, estaríamos cegos lá fora, achando que está tudo muito bem. Então, queridos, é tempo sim de nós revermos os nossos conceitos e colocarmos em prática o que a Bíblia nos tem ensinado. Para você ser igreja, para você fazer parte da igreja, para nós fazermos parte da igreja, nós precisamos entender a hospitalidade e a cordialidade, porque senão nós não vamos vencer. Vai até para o céu, não é, pastor? A gente vai até para o céu. A gente vai para o céu sem fazer um monte de coisa, mas a gente pode trazer o céu para a nossa vida se nós entendermos os conceitos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?